Muito bem, hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens em Efésios e eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Nós hoje vamos trazer uma reflexão do versículo 1 ao versículo 12 e nós vamos ler inicialmente os 5 primeiros versículos. Então, Efésios capítulo 3, versículo 1. E você pode manter a sua Bíblia aberta, se preferir, para ir acompanhando o texto, ou acompanhar aqui na projeção do multimídia. Aqui em Efésios capítulo 3, no versículo de número 1, nós lemos assim: Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Amém? Deus tem os seus mistérios. Mesmo tendo a Bíblia como fonte de revelação, a grande verdade é que nós não entendemos tudo o que se passa no mundo, nem mesmo às vezes na nossa própria vida. Há situações de injustiça, há orações que não são respondidas, ou então que Deus demora a responder. Há questões existenciais que às vezes nos afligem. Isso não significa que nós estamos sem rumo nesse mundo. A palavra de Deus nos mostra o propósito de Deus, nos esclarece muitas coisas, mas ainda assim temos algumas interrogações. Quando nós pensamos no futuro, por exemplo, nem tudo Deus esclarece. São os mistérios de Deus. E a própria Bíblia diz sobre isso. Diz que há coisas que Deus encobriu. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, as coisas encobertas são para Deus. Então, não adianta a gente ficar tentando quebrar, batendo cabeça para tentar, às vezes, decifrar um mistério que não nos foi revelado. Nós temos, então, o cristianismo como sendo uma religião, embora alguns dizem, não, o cristianismo não é uma religião, porque a religião é o esforço humano para chegar até Deus. Mas quando nós pensamos numa perspectiva não tanto teológica, mas sociológica, nós podemos dizer sim que o cristianismo é uma religião, porque convida as pessoas a colocarem a sua fé num Deus transcendente. Uma comunidade, um grupo que se reúne e tem uma fé, caracteriza uma religião. E no caso do cristianismo, nós temos alguns mistérios que envolvem a nossa fé. No primeiro século, quando o cristianismo foi se expandindo, ali na Ásia Menor, chegando às regiões do planeta que hoje correspondem à Turquia, à Grécia, ao Egito, o evangelho foi se espalhando, o cristianismo foi se espalhando, mas isso não aconteceu num vazio cultural e sociológico. Quando a mensagem do Evangelho, a mensagem dos apóstolos, começou a ultrapassar as fronteiras da Palestina, ele chegou em outras regiões onde era muito comum as chamadas religiões de mistério. O que eram essas religiões de mistério? As religiões de mistério, especialmente no mundo greco-romano, eram religiões onde não havia uma grande participação das pessoas em um culto público. Por exemplo, se você vivesse naquela época, você fosse um judeu ou você fosse um cristão, provavelmente você não poderia participar daquelas regiões de mistério indo lá simplesmente por conta própria. Você teria que receber um convite de alguém. E você estaria ali numa reunião mais restrita, e se você fosse evoluindo dentro daquela religião, você ia tendo acesso a outros segredos. E eles faziam questão de dizer, olha, aqui há segredos que você não tem acesso se você não mergulhar de cabeça.
Eu acho que era algo parecido com a maçonaria, né? Diz que a maçonaria tem umas coisas assim, né? Você não entra em qualquer reunião, tem lá os segredos que a pessoa vai adquirindo quando ela vai avançando para níveis mais avançados. A ênfase dessas religiões não era tanto, então, um culto público, ele chamando as pessoas, mas eram religiões onde havia especialmente a figura de um sábio, de um mestre, que ia revelando coisas que as pessoas não sabiam para uma evolução espiritual. E eles acreditavam muito em poderes cósmicos, em poderes sobrenaturais, e que muitas vezes esses poderes cósmicos e sobrenaturais estariam como que contra o ser humano. E quando você descobria os mistérios, você se livraria de um karma, você se livraria de um destino ruim e você teria então uma vida mais feliz. Esse era o pressuposto das religiões de mistérios. Então, nos dias do apóstolo Paulo, as religiões de mistério mais comuns eram Eleusis, o Firmo, o Pitagorismo e o culto a Íris. Depois, em outros tempos, alguns outros grupos também desenvolveram religiões de mistério na Europa, por exemplo, os drusos. Então, a principal característica deste tipo de religião era exatamente coisas secretas, que só algumas poucas pessoas tinham acesso. Não havia rituais religiosos abertos, públicos, para todas as pessoas, para o público em geral. No século V, a maioria dessas religiões de mistério desapareceu. Sobrou alguns resquícios aqui e ali, porque o cristianismo, de fato, mesmo com algumas distorções, na época de Constantino, se espalhou por aquela região do mundo. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, então, ele tinha muitas dessas religiões ainda operando fortemente, além de, na cidade de Éfeso, haver um grande templo à deusa Diana, que era considerada a deusa da fertilidade. Ela dizia-se que ela representava os poderes da natureza. Inclusive, se você vir uma estátua desta deusa, ela tem muitos seios, como que representando uma fonte de vida. Esse era o contexto dos irmãos que estavam ali na cidade de Éfeso. Religiões de mistério, idolatria de outro lado. E o apóstolo Paulo, ele usa esse conceito de mistério, de segredo, para apresentar uma importante verdade que ele recebeu do Senhor. Ele diz, na Nova Versão Transformadora, nós temos esse depoimento de Paulo. É o mesmo texto que eu li uma parte, mas nesta nova tradução que nos esclarece alguns outros pontos. Nós lemos assim: como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou este segredo para mim. Ao ler o que escrevi, entenderão minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado ao Espírito, aos santos apóstolos e profetas. Então, contextualizando, as religiões de mistério tinham os seus segredos, tinham os seus rituais secretos, os seus mistérios. E agora Paulo usa esse mesmo conceito, essa mesma ideia para dizer assim: olha, o cristianismo também tem um mistério que foi agora revelado. E é interessante o contexto em que Paulo escreve isto, o seu contexto pessoal. Ele começa dizendo o seguinte: por esta razão, porque ele estava pregando o evangelho, eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês, gentios. Lembra bem, ele estava em Roma, e ele então, no fundo de uma prisão, não se considera um preso político, embora fosse. Ele considera que ele está preso pelo seu compromisso com Jesus. Ele diz: eu sou um preso de Jesus. E ele não olhava, então, a realidade numa perspectiva meramente humana. Ele via cada dificuldade, cada situação da sua vida à luz da soberania de Deus, à luz de uma visão espiritual. Os crentes lá em Éfeso e mesmo em Roma poderiam se perguntar: por que Paulo está preso? Porque Deus permite essas coisas. Mas Paulo não tinha esse tipo de crise, porque ele sabia a razão pela qual ele estava ali na prisão. Ele estava ali pelo seu compromisso com Deus, como muitos cristãos estão hoje em alguns lugares do mundo onde há perseguição religiosa. Mas há um detalhe interessante: mesmo estando nessa condição tão adversa, esse é o ambiente, o local adequado para ele receber uma grande bênção de Deus.
E olha só o que ele diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado de conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Então, a primeira ideia que nós temos aqui, à luz de tudo isso, é que Deus, graciosamente, revela o seu mistério pelo Espírito Santo. Deus, graciosamente, revela o seu mistério, e Ele tem um mistério especial que Ele quer revelar pelo Espírito Santo. Há mistérios que são desvendados pela inteligência humana. Se você gosta de livros e de filmes de suspense, você entende o que eu estou dizendo. Quem gosta de Sherlock Holmes, por exemplo, tem ali um assassinato, tem ali uma situação difícil que ninguém consegue entender, querem descobrir quem é o responsável, quem é o culpado. O que ele faz? Ele vai usando da sua inteligência, ele vai usando de suas habilidades, ele vai reunindo provas até descobrir finalmente o que aconteceu. E a gente fica ali lendo o livro ou vendo o filme naquela expectativa. Por que caminho ele vai? Ou seja, usa-se a inteligência humana para se desvendar um mistério. Há mistérios que são desenvolvidos não apenas por inteligência de uma pessoa privilegiada, um Sherlock Holmes da vida. Há mistérios que são desvendados ao longo de séculos. No passado, muitos anos atrás, quase tudo envolvia mistério, porque a humanidade não conhecia as leis da natureza. Eles foram desvendando os mistérios da natureza através de muito estudo, de muita observação, e uma pessoa que está estudando a realidade hoje, desvendando o mistério, ele conta com o estudo, com a ajuda, com o trabalho daqueles que o antecederam, e assim a ciência se desenvolve. E são deixados para trás as crendices e os mistérios, porque tudo começa a fazer sentido. E assim é até os dias de hoje. O desenvolvimento científico, ele vai desvendando aquilo que antes era considerado algo inexplicável, misterioso. Há também no mundo mistérios que são revelados por poderes espirituais. Nem sempre poderes ligados a Deus, diga-se de passagem, espíritos malignos que perambulam pelo mundo, tendo acesso, estando invisíveis, tendo acesso a muitos lugares, se comunicam entre si e podem trazer para as pessoas revelações que são verdadeiras, ainda que de uma procedência ruim. Obviamente, você como cristão não deve buscar esse tipo de orientação, porque há muito espírito de engano também em meio de tudo isso. Mas podemos dizer que há mistérios que são resolvidos ou manifestados por uma via espiritual que não vem de Deus. Lembra-se de Simão, o mago, que se encontrou lá com os apóstolos. Lembra-se dos magos lá no Egito, tanto tempo atrás, que lançavam no chão um pedaço de pau e ele se transformava numa cobra. Como explicar tudo isso? Mistérios vinculados a poderes malignos. Nós não temos que estar buscando esses mistérios. O futuro é um mistério. Eu quero saber o que vai acontecer comigo no futuro. Eu preciso saber o que Deus tem para me falar. Então eu vou naquele irmãozinho, naquela irmãzinha de oração, porque ela tem ali uma conexão sobrenatural com Deus e Ele vai me revelar o mistério de Deus. Nós não temos esse tipo de ênfase na Bíblia porque entendemos que aqueles mistérios centrais à fé, aqueles mistérios importantes que Deus quis revelar, Ele já revelou, e os mistérios finais serão revelados no tempo final, segundo a vontade de Deus. Então, neste texto de Efésios capítulo 3, Paulo está dizendo que recebeu a revelação de um mistério de Deus, de forma muito especial. Ele foi revelado um mistério para ele e também para outros discípulos, também para outros apóstolos e para alguns profetas que Deus levantou naquele tempo. Essa revelação foi concedida a Paulo por que motivo? Paulo buscou isso. Paulo diz, eu recebi uma revelação de Deus porque eu passei uma noite de jejum e oração. Ele diz, eu recebi essa revelação de Deus porque eu fui no monte e então Deus me revelou. Não. Paulo estava onde? Numa prisão. E ele diz, eu recebi uma revelação de Deus pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Então o que ele está dizendo é o seguinte, não foi nem porque eu busquei isso, mas Deus quis me dar essa revelação. E eu me apropriei dela. E eu compartilho essa revelação com vocês.
Então, quando Deus tem uma revelação a ser dada pelo Espírito Santo, Ele faz por graça, exclusivamente pela graça. E Ele está dizendo o seguinte: esta revelação que eu recebi por graça, na verdade, ela é algo completamente novo. Porque nem lá no Antigo Testamento os servos de Deus tiveram acesso a essa revelação. Nem mesmo os discípulos que caminharam com Jesus durante aqueles 3 anos tiveram acesso a essa revelação. Esta revelação, ela aconteceu depois de tudo isso, e depois que Jesus subiu ao céu, e veio diretamente do Espírito Santo ao meu coração. Esta revelação está ligada à obra do Espírito Santo, que tem como ministério principal apontar para Jesus, mostrar quem é Jesus, esclarecer quem é Jesus. O que isso tudo tem a ver conosco? Tem a ver com o fato de que nós não precisamos estar por aí pulando de igreja em igreja, de lugar em lugar, dizendo: ó Senhor, eu quero uma revelação especial do Senhor para a minha vida. O que Deus precisa revelar para você de importante já está aqui na Bíblia. E você pode estudar a Bíblia, que você vai ter novas revelações de Deus, no sentido de ampliar aquilo que você já conhece acerca de Deus e acerca de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro aspecto. E é graça de Deus, é presente de Deus. E na medida que nós nos conectamos com o Espírito Santo de Deus e desenvolvemos comunhão com Deus, Ele vai nos dar semelhante graça com toda certeza. Agora, esta graça especial, esse mistério, leva em que direção? Ele diz: ao lerem isto, ou seja, aquilo que eu vou apresentar para vocês, vocês poderão compreender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, esse mistério de Deus, resumidamente, esse mistério sobre o qual Paulo está falando aqui no capítulo 3, ele tem um nome: Jesus Cristo. Esse mistério de Deus revelado é um mistério a ser compartilhado com todas as pessoas. Mistério Cristo é um mistério que Deus deseja que seja compartilhado. Veja que aí já há uma diferença entre o cristianismo e as religiões de mistério. Porque as religiões de mistério tinham os seus segredos apenas para uma elite, apenas para um grupo especial. Dependendo da caminhada espiritual, talvez a pessoa até ficasse pelo medo e não chegasse naquele nível mais alto de conhecimento daqueles mistérios, mentiras, na verdade, das outras religiões. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho um mistério de Deus, recebi um mistério de Deus, e eu estou aqui para dividir com vocês, para compartilhar com vocês, porque os mistérios de Deus, eles não são para uma elite. Por mais que você estude a Bíblia, por mais que você estude teologia, você não vai dizer assim: olha, Deus me revelou um mistério tão profundo aqui acerca dele que eu não tenho autorização para lhe falar. Você não tem maturidade para saber esse mistério de Deus. Não existe isso na Bíblia. Tudo aquilo que a gente vai aprendendo, a gente pode e deve ir compartilhando. Porque nós nunca vamos alcançar todos os mistérios de Deus que envolvem a pessoa de Cristo. Mas à medida que nós vamos compreendendo, nós vamos então anunciando. Por isso ele diz o seguinte, na sequência agora do texto, a partir do versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, ou seja, ele não se orgulha disso, porque ele entende que é uma graça de Deus, foi-me concedida esta graça, nova é a palavra graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido em oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Esse mistério de Deus, ele está ligado a Jesus Cristo. Nós vimos aí várias vezes, insondáveis riquezas de Cristo, ao plano que Ele realizou em Cristo, pela fé em Cristo. Então, no cristianismo, não existem mistérios apenas para uma elite. Ele quer que esse mistério seja compartilhado com todos. O apóstolo Paulo, mistério Cristo. E Cristo é a substância, a essência desse mistério de Deus. Esse mistério, como eu já disse, que Deus, em sua soberania, não quis revelar para o povo no Antigo Testamento. Esse mistério que não pôde ser realizado antes, porque ele estava vinculado àquilo que Cristo faria. Então, somente depois que Cristo fez
o que tinha sido designado pelo Pai para fazer. Somente depois que Jesus cumpriu cabalmente a sua missão, morreu, ressuscitou e em tudo aquilo que envolve esta ressurreição, é que agora tinha chegado o tempo de revelar a extensão desta obra de Jesus. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de insondáveis riquezas da graça de Deus. Ele faz aqui um comparativo, no termo original, com os mistérios que Deus tem espalhado por toda a natureza. Uma vez, as riquezas em Cristo são mais profundas de serem exploradas do que as riquezas, por exemplo, que ainda estão no fundo do mar. É uma palavra semelhante aqui usada, a palavra lá no Antigo Testamento, que fala sobre as maravilhas da natureza que o homem ainda está por desvendar. As riquezas que há em Cristo Jesus e os mistérios que há em Cristo Jesus são tão grandes que nós nunca chegaremos ao fim delas em nossa jornada aqui na terra. Por isso eu digo que Jesus é fascinante. Mas a natureza desse mistério, qual é? Em essência, está em Cristo, mas o que acontece, o que foi revelado agora, que nós podemos vislumbrar, que ele chama então desse mistério revelado. Veja aí no versículo de número 6. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então nós temos aqui o terceiro conceito que eu quero que você leve consigo nesta manhã. O mistério de Deus é a união completa entre todas as raças por meio de Cristo. Esta união que leva todos a adorarem o mesmo Deus. Vou repetir. É o mistério da união completa entre todas as raças por meio de Cristo, que leva todas as pessoas a adorarem e reconhecerem o mesmo Deus. Preste bem atenção nisso. A maioria das religiões está vinculada a uma cultura, a um povo, especialmente na antiguidade. Os povos antigos, que não conheciam o conceito de democracia, eles tinham geralmente um grande líder. Muitas vezes um líder militar. Um líder que tinha tantos poderes que ele era quase que divinizado. Por isso que nós temos na história antiga os faraós, nós temos os imperadores, nós temos essas figuras que ocupavam um lugar assim, muito acima da releza humanidade. Mas esses homens, em sua maioria, estavam vinculados aos seus deuses. Deuses que eles mesmos criaram. Então, os povos antigos, todos, tinham os seus deuses. E quando o faraó foi derrotado, não foi apenas o homem faraó que foi derrotado, mas todos os seus deuses. Quando o povo foi avançando na conquista da terra prometida, eles derrotavam não apenas pessoas, mas a derrota daquele povo significava a derrota de um Deus. Daqueles deuses que eles cultuavam e a quem pediam proteção, os deuses a quem eles consultavam para saber se deveriam ou não sair para uma guerra. Então nós temos uma grande quantidade de deuses lá no Oriente. E fazer parte de um povo significa estar sob a proteção de um determinado Deus, cultuar um determinado Deus. E assim nós tínhamos os deuses dos gregos, os deuses dos romanos, e em tempos mais recentes, os deuses das tribos indígenas, os deuses de cada povo. Israel também tinha o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles tinham essa consciência de que eles eram um mesmo povo, porque estavam cultuando, estavam debaixo de um mesmo Deus. E eles, obviamente, se orgulhavam do seu Deus, do Deus da criação. Tanto assim que quando Moisés vai fazer um discurso de despedida, lá no final da sua vida, ele diz algo que eu acho belíssimo, está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Então, o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós temos um Deus realmente poderoso, maior do que os deuses que tem por aí, das grandes nações, e Ele está próximo da gente quando nós o invocamos. E esta consciência do conflito e do poder dos deuses é muito clara quando nós lemos o Novo Testamento. Nos dias de Eli, por exemplo, aquele Eli que cuidou do pequeno Samuel,
a Arca da Aliança foi trazida para a cidade onde Eli estava. Ela estava lá abandonada, esquecida, foi trazida. E quando esta arca é trazida, e eles estavam em conflitos com os filisteus, em guerras contra os filisteus, há uma coisa muito interessante. Os filisteus souberam que a arca que representava a presença do Deus de Israel estava ali. E olha só como eles reagiram. Está lá em 1 Samuel 4, 6 a 8. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento dos filisteus, ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento, porque eles pensavam que o Deus de Israel eram muitos, né? Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa dessa. Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Olha quanto tempo se tinha acontecido, mas essa história ainda estava chegando até aqueles dias, porque foi algo muito impactante em toda aquela região. Esse povo que está aí, que tomou a terra e a gente está tentando retomar, tem um Deus poderoso que tirou eles do Egito, que fez com que eles enfrentassem grandes batalhas e fez sinais maravilhosos. Nós estamos com medo desse Deus. Você percebe? Não é simplesmente uma batalha política de poder bélico, mas envolve uma fé em Deus. O Deus deles e o nosso Deus. Vamos enfrentar, vamos ver qual Deus é mais forte. Cada povo com seu Deus. E o povo judeu tinha esta compreensão de que Deus era o Deus deles, e os outros deuses eram outros deuses. Agora, com a revelação do mistério de Deus, algo completamente inédito vem à tona. É bem verdade. E lá no Antigo Testamento, já havia uma compreensão de que Deus tinha um propósito especial através do povo judeu, que era ser uma luz para as outras nações, que era trazer ao mundo o Messias, que iria exercer um domínio sobre todos os outros povos, e com isso os outros povos seriam abençoados. Ele prometeu a Abraão que nele, na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus falou também da inclusão dos gentios no seu reino, e ele inclusive comissionou os seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Você percebe? Já havia essa ideia. Mas o que tem de novo aqui? O que representa o mistério de Deus aqui? É que ele jamais podia imaginar, os judeus jamais podiam imaginar, que eles teriam que compartilhar em igualdade de condições o seu Deus. Ah, esse é o nosso Deus. E os outros vão entrar aqui, sim, por uma concessão especial. Eles são cidadãos de segunda categoria. E o que o Paulo está dizendo? Não, não. Eles estão em mesmo pé de igualdade, eles são co-herdeiros do mesmo reino, eles são membros do mesmo corpo, eles compartilham das mesmas promessas em Cristo Jesus, estão em pé de igualdade sem qualquer distinção. Deus não tem mais um compromisso específico com aquele povo judeu de forma diferenciada, mas ele tem um compromisso agora com um novo povo que ele está formando por meio de Jesus Cristo. Judeus e gentios incorporados por Cristo em qualquer igualdade. Mas, na verdade, isso vai mais além. É mais do que uma relação entre judeus e gentios. Em todos os lugares do mundo, em todas as culturas, Deus quer despertar o seu povo. Deus quer levantar pessoas que façam parte do seu povo. Por isso que o cristianismo não deve ser vista como uma religião do Ocidente, embora prevaleça no Ocidente boa parte dos cristãos. O sonho de Deus, o projeto de Deus, é que Ele seja reconhecido como Deus, que Jesus Cristo seja reconhecido como Salvador em qualquer parte do globo terrestre, em qualquer dos continentes. Lá no Polo Sul, se tiver alguém lá no Polo Norte, na Europa, na África, na América, na Ásia, em qualquer lugar. Porque em todos os lugares do mundo Ele quer reunir pessoas que estejam adorando a Ele, reconhecendo Deus como Deus. Esse é o mistério de qual está falando. Se até então, cada povo pensava, esse é o nosso Deus pela tradição, porque nós os escolhemos, porque tem Ele poder para nos salvar, nos ajudar. Deus está dizendo, não, eu não sou um Deus tribal, eu não sou o Deus de um povo geográfico, eu quero ser Deus no mundo inteiro. E eu sou Deus no mundo inteiro através da igreja. Então, quando pessoas se prostram diante do Senhor Jesus e se incorporam na igreja, eles vão fazer parte de uma nova comunidade. E essa é uma comunidade que Deus quer ver representada em todas as culturas. É por isso que a gente manda um missionário para pregar lá numa tribo indígena. Um grupo tão pequeno, mas eles precisam ali conhecer Jesus.
Por isso que a gente envia missionário lá para o sertão. Eles já têm uma religião, mas eles precisam conhecer o verdadeiro relacionamento com Deus, que eles podem fazer parte de um povo especial, que é o povo de Deus. O Evangelho não é para uma classe específica, não é para boa gente, não são para os ricos, não é para os pobres. A gente diz, não, o Evangelho é para os pobres, Deus tem uma opção preferencial pelos pobres. Não, meu irmão, a opção de Deus é pelas pessoas, onde quer que elas se encontrem. No juízo final, no final de todas as coisas, quando Deus for louvado, a gente vê lá em Apocalipse, Ele quer ver multidões de todas as tribos, povos e raças ali representados. Perceberam? Então, meus queridos irmãos, este é o mistério. Se antes parecia que Deus estava confinado com o povo judeu e o próprio ministério de Jesus não ultrapassou as fronteiras da Palestina, agora, com o Espírito Santo, ele diz, não, essa obra redentora de Jesus é para todo mundo e os que creem em Jesus fazem parte de uma mesma família, fazem parte do mesmo povo, fazem parte de uma mesma comunidade de fé que louva e glorifica a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, que nós possamos nos alegrar, perceber que grande privilégio nós temos de íntima comunhão com Deus. Por isso o texto fala aí na sequência de acesso ao Pai, livre acesso ao Senhor, por meio de Jesus Cristo em pé de igualdade com qualquer outro que Ele tenha escolhido no passado. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande. Esse mistério, que é Cristo, ele deve ser não apenas celebrado, não apenas nos apropriarmos desta realidade, mas proclamarmos, anunciarmos Jesus Cristo a todo mundo. Porque o mistério de Deus, o mistério Cristo é para todos. Que isso nos leve a testemunhar, que isso nos leve a envolver com missões. Hoje nós estamos lançando a nossa campanha de missões estaduais. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração este desejo, esta alegria de partilhar o mistério de Deus em Cristo Jesus para todas as pessoas. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai do céu, que privilégio maravilhoso nós temos de conhecer, por meio da Tua palavra, esse mistério que o Senhor revelou a Paulo e que ele compartilhou com os irmãos da igreja de Éfeso. E pelo Teu Santo Espírito esse registro chegou até nós. E nós temos esse privilégio de saber que fazemos parte do Teu povo, que o Senhor é o nosso Deus e que em Cristo nós temos riquezas insondáveis, Pai. Ó Pai do céu, ajuda-nos a vibrar com isso. Amplia a nossa visão, aquece o nosso coração, para que nós possamos compartilhar isso com outras pessoas. Que entendam que o cristianismo é muito mais do que uma religião para um grupo, para um segmento, é muito mais do que um encontro dominical, mas é algo que envolve a vida da gente como um todo. Nós pedimos isso, Pai, que possamos viver em união com quem quer que seja, com quem o Senhor desejar trazer para essa grande família, que possamos acolher em amor e que possamos espalhar essa mensagem por todo o mundo. É o que eu te peço para a nossa igreja, é o que eu te peço para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.